fundiária, regularização de terras, moradia para os teresinenses. Conta pra gente o que esse decreto muda na cidade, Cíntia. Olha, muda muita coisa. O decreto do prefeito Silvio Mendes pegou de surpresa, inclusive, os vereadores, porque muitos vereadores, semana passada, inclusive, a gente mostrou isso aqui, estavam fazendo trabalhos específicos em algumas dessas ocupações de terra. O que diz o decreto? A gente tem aí uma cópia do Diário Oficial, o nosso leitor... Põe aqui no telão para a gente, o Alessio, que o Alessio vai, o Alessio vai nos trazer aqui o primeiro artigo aí já diz muita coisa. Vai lá, Alessio. Fica vedada a desapropriação pelo município de Teresina de áreas ocupadas irregularmente, independentemente da data de ocupação. E mais do que isso, também não pode, aí esse segundo e o terceiro... Para os fins deste decreto, consideram-se ocupações irregulares aquelas realizadas sem título de propriedade válido em desacordo com a legislação urbanística municipal. E a vedação prevista no capítulo deste artigo aplica-se inclusive às áreas que já tenham sido objeto de processo administrativo, desapropriação ainda não concedida. Na prática, sim. Na prática, não pode realizar nenhum tipo de obra, por exemplo. Não tem calçamento, não tem urbanização, porque são áreas irregulares. Sim. Então, a prefeitura não vai regularizar essas ocupações. Esse é um entendimento dos vereadores, que não vai ter nenhum tipo. Tem, por exemplo, tem uma rua aqui que está cheia de lama, aí os vereadores conseguiram aquele trator, a gente viu isso recentemente. Foi ontem. Foi ontem, a gente conseguiu aquele trator, para lá não tem mais isso. E aí a minha pergunta agora é, de que forma e será que isso aí impacta o orçamento participativo? Eu fiz essa pergunta para o vereador João Pereira, o que é que ele me disse? Olha, o decreto é de hoje, inclusive eu vi através de um vídeo dele na rede social. O decreto é de hoje, a gente vai avaliar amanhã para saber se isso impacta alguma das obras já destinadas através do orçamento participativo, que é aquele orçamento que esse ano, inclusive, foi incrementado, com a possibilidade de você, através da internet, fazer o seu pedido enquanto associação de moradores e conseguir que obras sejam feitas. Eu não sei se a prefeitura tem esse poder, eu acho que o jurídico, né, dos vereadores, do governo vão ter que avaliar se, por exemplo, a prefeitura não vai fazer nada, mas o governo pode fazer alguma coisa numa área que não está regularizada, que não é considerada, inclusive, nem com possibilidade de ser regularizada, porque o decreto diz, olha, claramente, a prefeitura não vai desapropriar. Parou. Então, parou. É assim, ocupou uma terra, vai ficar naquela condição de ocupada a vida inteira. Não vai ter aquele processo que gera a desapropriação e aí depois a regularização fundiária, como são hoje muitas áreas populosas de Teresina. E a gente sabe que nos últimos 4 anos aumentou muito o número de ocupações. Por quê? Porque o então presidente Jair Bolsonaro simplesmente suspendeu dentro do Minha Casa Minha Vida, que ele mudou de nome, a Casa Verde e Amarela, a construção de imóveis para aquela faixa 1, que é a faixa dos vulneráveis, que seriam aquelas pessoas que hoje estariam ocupando essas áreas. Zero de orçamento. Há uma represa, né? Tem uma demanda represada no estado do Piauí, e em Teresina a estimativa é de cerca de 25 mil imóveis. O vereador João Pereira, inclusive, fala sobre isso, sobre essa demanda reprimida. Como esse decreto afeta, influencia essas famílias em Teresina. Veja. Só para vocês terem uma ideia, o déficit habitacional hoje existente, ele chega um pouco mais de 50 mil unidades habitacionais. Então, a gente não tem um programa de habitação em Teresina e se depara com este decreto que fere de morte o povo mais pobre, que não tem residência e que mora numa área. Esse decreto proíbe construção de calçamento, arruamento e tantas outras ações que venham a melhorar a vida do povo. Portanto, continuamos firmes, esse decreto não representa a população e nós vamos continuar trabalhando. E esse decreto, não tenho dúvida nenhuma, que terá que ser derrubado porque ele vai de encontro ao interesse da população. E estão decretados a ficar na condição de morar, de ter uma moradia em um local não regularizado.
e que as ações do poder público passam a ser impedidas de chegar lá. Foi isso que o vereador Exato. disse. Em resumo, é isso daí. Em resumo, é isso aí, inclusive sem a condição de evoluir. É claro que desestimula. Sim. Nós sabemos também que existe no meio das ocupações de terra aquela indústria, né, que é a antiga, mas isso não representa a maioria. Eu falei em 25 mil, porque essa é a informação que eu tenho da ADH, mas o João falou em 50 mil, então é o dobro do que a ADH tinha me falado há um ano atrás, por exemplo. Né? A própria Federação das Associações de Moradores tinha esse déficit de 25 mil unidades que precisariam ser construídas aqui, só, Ananias, para dar continuidade àquilo que foi parado, só pelos 4 anos. Que ficou represado. Né? Que ficou represado. Agora, Francis, o que a gente vê aí é o seguinte, tem uma população que aquela que realmente precisa de moradia, que não tem casa, que se dispõe a morar em um terreno longe do centro urbano da cidade, dos centros urbanos das zonas de Teresina, buscando um lugar para viver, que é gente séria, honesta, trabalhadores. Tem aquele grupo que a gente já conhece, que é o grupo especulativo, que invade terras para depois vendê-las e refazer isso em outros locais. Preciso primeiro separar isso, identificar quem de fato está ali por necessidade, porque é sua casa, é sua moradia, precisa estar ali. Não tem condição de pagar um aluguel, não tem condição de morar mais perto da área urbana da cidade. E dar alguma assistência para essas pessoas. Não podem ficar, de fato, sem o mínimo da infraestrutura urbana. Sem dúvidas, Ananias, e é um problema que escancara a desigualdade social. Oi? O meu bairro, por exemplo, é um bairro resultado de uma invasão. Então, as pessoas ali 3 décadas atrás foram para o bairro, invadiram esse terreno e até se obter essa regularização fundiária daquela área, que no caso é o bairro Parque Rodoviário, houve uma falta de assistência quanto a calçamento, construção de galerias. Então, por isso a importância da regularização fundiária. E entra em outro ponto que deve conflitar com o governo do estado, porque o governo está com o ProURB, que também é um programa de regularização fundiária, em que há uma expectativa de 100 mil imóveis regularizados até o final de 2026. E são 13 municípios, abarcando inclusive Teresina. Então vai se contrapor 2 políticas distintas relacionadas à regularização fundiária. Então deve também acontecer um conflito entre essas 2 políticas, a da prefeitura com esse decreto e a do governo do estado com o ProURB. É uma pena porque no meio disso estão pessoas que precisam da moradia.